meditar um pouco, eu achei num livro sobre um tratado prático dos vícios e das virtudes, de uma beata mexicana, que fala sobre as virtudes e os vícios. E é impressionante o que ela fala sobre a soberba, que a soberba é o rei de todos os vícios, é o vício capital. Quem é soberbo normalmente comete todos os outros pecados, porque, irmãos, se a gente analisar, na raiz de todos os pecados está a soberba, o orgulho. Soberba é mais em relação a Deus, o orgulho em relação ao próximo. Podem pensar se atrás de cada pecado não está a maldita soberba. Por exemplo, aqui ela diz que os principais companheiros da soberba são a impureza. Normalmente o soberbo sempre cai na sexualidade, sempre. Porque Deus tem que humilhá-lo. Outro companheiro da soberba, o ressentimento. Aquela pessoa que nunca perdoa, fica sempre lembrando a mágoa e pensando naquilo e alimentando a mágoa, é um soberbo. A vingança, tipicamente fruto da soberba, o vingativo. A inveja, aquele que não se alegra, pelo contrário, se entristece com o sucesso, o bem do outro. Por trás dessa inveja está a soberba. O ciúme exagerado, a hipocrisia, a teimosia, a obstinação, fruto da soberba. Irmãos, e olha só, eu pensava, se esse publicano, esse cobrador de impostos, porque a soberba pode nos impedir de nos aproximarmos de Deus e rezar. O soberbo normalmente não reza, né? O humilde reza, tá bom. Mas esse pecador, esse publicano, foi humilde, porque ele podia pensar, não, eu não vou rezar, imagina, eu já estou perdido, eu sou injusto mesmo, eu sempre caio nesse pecado, como nós fazemos muitas vezes. Não quero saber, não vou na missa, não. Aproveita a humilhação que o teu pecado te causou e se aproxime de Deus. Quem sabe naquela hora você vai rezar de verdade, porque naquela hora, aquela humilhação é a tua verdade, e Deus ama a sinceridade de coração. Mas o demônio é tão esperto que insufla a nossa soberba e você diz, não tem jeito, não tem misericórdia para mim, não vou mudar, eu nunca mudei, não vou mudar agora. E você perde a oportunidade de se converter e de se encontrar com Deus. Por isso, querido irmão, querida irmã, cuidado com a soberba. Ela vem disfarçada, às vezes até de razão, de justiça. Cuidado com a soberba. Ela é terrível e ela estraga as boas obras. Interessante, irmãos, que quando Jesus, no Sermão da Montanha, ele fala, brilhe as vossas boas obras a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem quem? Vocês? Não, vosso Pai que está nos céus. Porque, irmãos, Deus nos concede de fazer coisas boas, mas é lógico. Mas é Ele que te concede, Ele que te dá a graça. Por isso, quando você fizer uma coisa boa, quando você conseguir perdoar alguém, quando você conseguir ser generoso com alguém, quando você conseguir ter paciência com alguém, agradeça a Deus. Foi Deus que te deu essa graça. E quando você pisar na bola, for impaciente, for orgulhoso, for avarento, reconheça e peça perdão, como esse publicano. Imediatamente o Senhor, que
ama a humildade, se inclina e te levanta, te consola, te ajuda. Essa mulher fala que a soberba é filha de Satanás, porque o diabo é o pai da soberba. Era um anjo de luz que quis ser Deus e perdeu tudo. Enquanto a humildade é filha do Verbo, filha de Jesus Cristo, a humildade. Ele, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Imagina, irmãos, sendo Deus, sendo Criador, se fez criatura e não escolheu a família do imperador para nascer, escolheu um casalzinho pobre lá de Nazaré para ser seus pais, né? Nasceu numa estrebaria e morreu numa cruz, sem a mínima dignidade, a mínima misericórdia. Isso é humildade concentrada, destilada e perfeita. Irmãos, Cristo veio nos curar da nossa soberba. A cruz de Cristo é o remédio que nos cura da nossa soberba. E cada vez, irmãos, a cruz, os sofrimentos que nós temos, também às vezes até os pecados que nós cometemos, Deus os permite para curar a nossa soberba. Para ver que eu não sou Deus. E se você quiser um exemplo maravilhoso de uma pessoa curada da soberba, Paulo, apóstolo, era um fariseu, perseguia os cristãos, achava que era uma seita, até que ele cai do cavalo, fica cego e começa um processo de conversão. E ele, nesse trecho de hoje, ele está preso por causa do Evangelho, prevendo a sua morte, a sua condenação. Estou para ser oferecido em sacrifício, aproxima-se o momento da minha partida. Ele tem a consciência tranquila, combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. A única coisa que ele se preocupou em guardar foi a fé. A comunhão com Jesus Cristo, com Deus.